No mundo ocidental, quando se analisa o casamento e o divórcio, o sistema judiciário de família está contra os homens. Os homens se saem muito mal no divórcio, então, honestamente, não vejo vantagem. Eu poderia ficar com uma garota por muito tempo, potencialmente até a vida toda. Simplesmente não preciso do governo envolvido. Divórcio simplesmente não é uma coisa boa, que é como uma fase de conversa que dura a vida toda. Como assim? Você não quer se casar porque não quer se divorciar. Por que não trabalhar para construir um casamento realmente forte para não precisar se divorciar? Mas aqui está a questão, Farra. Pense em quantas pessoas se casam acreditando que essa é a pessoa que eu amo até a morte. Eu nunca imaginaria que nos separaríamos, nunca imaginaria um divórcio acontecendo. Então, um ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, chegam os papéis do divórcio. 50% dos casamentos terminam em divórcio. Não acho que essas chances sejam tão ruins. 50% é bem ruim. Você não jogaria uma moeda pelo amor da sua vida. Se eu estivesse em um avião prestes a saltar de paraquedas e houvesse 50% de chance de o paraquedas não abrir, eu não faria essa aposta. Que loucura! Estou realmente chegando à conclusão de que meu casamento acabou e está muito ruim. Estou muito triste. Hum, Mesmo que eu não queira mais ficar com ele, uma parte de mim ainda quer que ele queira ficar comigo. E quando eu meio que penso no que me deixa chateada, ou porque estou tão triste com certas coisas, sabe? Com ele também querer prosseguir com o divórcio, sabe? Se eu não quiser ficar com ele. Meu problema não é que eu não me valorize ou que me falte amor próprio. Acho que se não fizesse isso, continuaria nesse relacionamento. E sinto que essa nova consciência de mim mesma e do amor próprio é o que me trouxe a esse ponto de querer me divorciar, seguir em frente e encontrar alguém ou muitas pessoas que me preencham, sabe, mais. Parece que esse homem está prestes a se libertar, livre, e você pode sair pelas ruas e encontrar essas muitas pessoas que você deseja encontrar. Tem alguém aí no TikTok que pode me dizer o que você deve fazer da sua vida quando está em um relacionamento há mais de 20 anos com a mesma pessoa? Você tem filhos. Você construiu uma vida. Ficar. Ficar, é isso que eles vão te dizer. Ficar. E então, de repente, essa vida não existe mais. Por quê? Me diga por quê. Por que não existe mais? Quem entrou com o pedido? O que você deve fazer da sua vida? Tipo, eu trabalho, eu sou uma enfermeira registrada. Eu tenho então, eu tenho uma carreira, eu acho. Hum, eu tenho enfermeiras. Nós temos falado com vocês sobre as enfermeiras. O feminismo estrangulou as mulheres enquanto libertou os homens. Por quê? As mulheres são desproporcionalmente representadas em ocupações subvalorizadas. Elas estão familiarizadas com as duras realidades do mercado de trabalho. E, o mais importante, elas acham terrível pensar em envelhecer. Atualmente, estou em processo de divórcio após 8 anos e meio de casamento. E há muita coisa que aconteceu em nosso relacionamento, das quais, francamente, tenho me sentido envergonhada. Uma dessas coisas é o fato de que meu futuro ex-marido teve um caso com nossa coach de casamento, e estou cansada. Posso garantir que, se pedissem para o marido explicar o que aconteceu, ele não estaria fazendo mais de 40 vídeos para compartilhar o seu lado da história. Sinto que deveria ter vergonha disso. Cometi muitos erros no meu relacionamento, mas acho que todo mundo comete erros na vida. E eu só quero refletir sobre algumas das escolhas que fiz, porque sei que não estou sozinha em cometer alguns desses erros. E, se eu puder alertar algumas pessoas para que estejam cientes de certas coisas e possivelmente evitem algumas das armadilhas em que caí na minha versão menos saudável de mim mesma, então acho que vale a pena. Sabe, a retrospectiva é 2020, e se eu pudesse fazer tudo de novo, com certeza faria escolhas diferentes. Mas aqui estou eu, 8 anos e meio depois,
com 2 filhos incríveis dos quais não me arrependo nem um pouco. Crianças envolvidas. Eu só quero me curar em voz alta. Então, se você está pronto para uma história muito interessante, que termina em tragédia para mim, uma tragédia da qual espero rir muito, então apertem os cintos, porque estamos prestes a entrar nisso. Uma mulher está compartilhando sua dolorosa experiência de divórcio depois que seu marido teve um caso com sua coach de casamento. Apesar de buscar ajuda para salvar seu casamento, a situação piorou, levando à manipulação emocional e ao isolamento. No final, ela reflete sobre seus próprios erros e a dinâmica doentia que contribuiu para o fim do relacionamento. E eu sinto que há muito mais nisso do que aparenta. Tudo bem. A parte 14 da história do fracasso do meu casamento, que inclui meu marido, tendo um caso com nossa coach de casamento. Então, se você não viu as partes anteriores, assista. Então, é aqui que fazemos terapia pela primeira vez. Terapia de casamento. Então, eu encontrei alguém que aceitava nosso plano de saúde e, ele tinha, diplomas seculares e, você sabe, acho que ele era um terapeuta de casamento e família certificado. Ela está compartilhando sua versão de sua experiência, navegando por um divórcio doloroso e revela a traição de seu marido, ter um caso com sua coach de casamento. Essa experiência destaca as complexidades de buscar ajuda e a importância da comunicação saudável nos relacionamentos. Os vídeos dela, no entanto, não mostram o outro lado da história. Isso é algo que vale a pena pensar no estado em que morávamos. Mas ele também tinha uma abordagem religiosa em relação às coisas. Então, eu esperava que fosse uma boa combinação. E começamos a consultar essa pessoa juntos na terapia. E esse homem acabou ficando senil. Tipo, toda vez que íamos, era como o dia da marmota. Ele literalmente não conseguia se lembrar de nada do que tínhamos conversado nas sessões anteriores. Foi muito estranho. E eu estava fazendo terapia de casal, tentando resolver problemas no nosso casamento. Eu queria encontrar uma maneira de nos unirmos. Eu sentia que estava sofrendo toda essa pressão do meu marido e queria desesperadamente encontrar uma maneira de consertar nosso relacionamento e, de alguma forma, descobrir como eu poderia atender às necessidades dele. E, honestamente, eu simplesmente sentia que havia algo errado comigo. Claro que eu era o problema, porque meu marido estava muito infeliz. E também, sabe, minhas necessidades emocionais não estavam sendo atendidas e, eu sentia que era porque eu estava realmente fechada, por causa de como meu marido estava agindo comigo, certo? Então, provavelmente há alguma verdade nisso. Então, isso acabou não sendo uma ótima experiência para nós. Foi menos do que útil. Hum. E sabe, meu marido realmente se interessou por aquela, sabe, experiência de terapia, na minha opinião. O papel dos coaches matrimoniais em relacionamentos pode ser controverso, especialmente quando limites éticos são ultrapassados, levando a problemas de confiança. Essa situação levanta questões sobre a responsabilidade em tais profissões. Essa mulher que eu pensava ser minha amiga. Mas ele, no final das contas, escolheu a felicidade dela e foi mais atencioso e sensível a ela e às suas necessidades do que a mim. Ok, vamos direto ao ponto. Uma grande traição, e acho que nunca aconteceu nada físico entre eles. Meu Deus! Depois de 3 dúzias de vídeos contando ao mundo como o marido a traiu, ela fez outro dizendo que não tem certeza se houve algo físico envolvido e que foi apenas emocional. O fato de que eu tinha um lugar na primeira fila desse relacionamento e que isso estava sendo jogado na minha cara constantemente, por ambos. Tipo, houve momentos em que eu discutia com meu marido e ligava para essa mulher chorando, porque ela nos conhecia e eu estava confiando nela. E sabe, fui traída por 2 pessoas, as 2 pessoas mais próximas de mim. E sabe, foi simplesmente, eu acho que foi honestamente, a coisa mais dolorosa
que já tive que passar na minha vida adulta. Meu Deus, não desejo isso a ninguém. E ainda estou processando. Ainda estou desvendando. O que parece é que o terapeuta pediu para ele fazer uma planilha para a terapia de casal. E quando ele fez aquela planilha, que eles foram instruídos a fazer, ele chegou à conclusão: isso não vale a pena. E agora, ela está culpando o terapeuta e ele por conspirarem. Se você não se sente fisicamente atraída por ele, não queira intimidade. Essa é a hora de seguir em frente. Ela é como uma criança que quer manter o estilo de vida, mas não o homem. Minha história não é única. Terminei um casamento depois de 15 anos. Tive 3 filhos com um homem. Eu tinha construído uma vida com ele e queria muito que desse certo. Decidir quando era a hora de partir. Decidir que eu tinha me esforçado o suficiente. Decidir que sim, valia a pena correr o risco do desconhecido, abandonando o conhecido, ao qual eu havia me acostumado nos últimos 15 anos. E mesmo estando infeliz, havia alguma segurança nisso. Havia um pouco de... Pelo menos eu me sentia confortável em saber o que esperar, conforme os anos passavam, e, a cada aniversário, eu recebia o mesmo cartão que dizia que o próximo ano seria melhor. Em algum lugar lá no fundo, pensei comigo mesma que não havia jeito e que a única maneira de minha vida mudar seria se eu fosse embora. Mas eu tinha 3 filhos e também estava pensando: espere, se minha felicidade significa que estou tirando a felicidade das crianças e todas as culpas que entraram em jogo, se estou sendo tão egoísta a ponto de querer deixar isso e se é ruim o suficiente, aqui está a questão. O problema é que, se você está em um lugar onde se sente absolutamente miserável, sendo tratado de forma horrível ou quaisquer que sejam as circunstâncias, mas sabe, no fundo, que a única maneira de mudar sua vida é ir embora. Deixe-me dizer que você carregará a culpa consigo e será extremamente difícil. E quando você procura pessoas que pensam, ok, ela foi embora e veja como a vida dela acabou. E você busca exemplos, e sua mente pesquisa evidências de que você vai ficar bem. Eu vou te dizer que, não importa o que seja, esse é o desconhecido que está do outro lado. Se você está em uma situação agora, em que os anos estão passando e você ainda está infeliz em um relacionamento, sem ser cuidado, sem ser visto, sem ser ouvido, e apenas sozinho em um casamento, o desconhecido é assustador. Mas não há nada mais assustador do que olhar para trás e ver todos os anos que você desperdiçou vivendo com medo. Uma mulher comum quer um homem alto, bonito, rico e atraente. No entanto, ela normalmente falha em trabalhar e aprimorar sua beleza interior, sua personalidade e seu caráter. No final, o que está dentro acaba se manifestando no exterior. E 99% das vezes, isso resulta em uma pessoa arrogante e ingrata, egocêntrica e que exige que o homem lhe conceda todos os seus desejos pelo resto da vida. Pior ainda, reclamar que não está recebendo o suficiente do dinheiro do homem e que você fica olhando para ela como se fosse uma piranha. Primeiro, ninguém te quer aqui no mercado de relacionamentos. Odeio te dizer isso. Tipo, o quê? O quê? Tipo, você ficou com medo aos 50 e tem filhos. Tipo, ninguém te quer. E por outro lado, é como se você tivesse tido mais dinheiro se tivesse ficado com ele. Ok, ok. Se você pedir o divórcio e não receber o pagamento, as únicas pessoas que vão te defender e dizer: não, você precisa ficar com ele, mana. Fique com ele para tudo. Tipo, essas são mulheres tóxicas, provavelmente narcisistas. O condicionamento social é incrivelmente prejudicial e potente. As mulheres modernas que se deixam levar por ele farão de tudo para proteger as crenças que prezam. Na verdade, elas simplesmente combinam isso com as informações que receberam de instituições, figuras importantes e corporações multinacionais, com pouca consideração pelo prazer das mulheres. Elas são condicionadas à gratificação instantânea. Elas querem felicidade instantânea, riqueza, fama, luxo e conforto. E isso é uma falácia. Todo o hinduísmo taxa de divórcio de 1%.
A razão pela qual os ocidentais são péssimos no casamento, principalmente as mulheres, é porque eles baseiam a espinha dorsal de seus relacionamentos em sentimentos. E sentimentos são passageiros. Sentimentos não permanecem. Eles estão sempre mudando, indo e vindo. E se você é uma pessoa que vive a vida baseada apenas em seus sentimentos, você terá uma vida horrível. A verdade é que muito mais pessoas se casam ao longo do ano do que se divorciam. Essas estatísticas de divórcio mostram o que acontece com os casamentos que terminam e quando e como os casais decidem terminá-los. Então, as mulheres dizem que querem isso e acham que realmente querem dizer isso. Mas na terapia de casal, eu vejo algo como uma mulher chegando. E sabe, ela dizendo exatamente isso ao seu parceiro. Sabe, eu realmente quero que você se abra. Sinto que não estamos nos conectando. Quero que você seja mais vulnerável comigo. Quero que você me diga o que está acontecendo por dentro. E se ele fizer isso, e digamos que ele comece a chorar, se desmanche em lágrimas ou comece a chorar de verdade, ela inevitavelmente terá essa reação de: não me sinto segura quando ele não se abre comigo, porque não me sinto conectada a ele. Mas também não me sinto segura quando ele está tão vulnerável comigo, porque há algo, apenas uma programação cultural nela, sobre como é estar com um homem que está chorando ou um homem vulnerável. Curiosamente, o feminismo estrangulou as mulheres enquanto libertou os homens. Por quê? As mulheres são desproporcionalmente representadas em ocupações subvalorizadas, estão familiarizadas com as duras realidades do mercado de trabalho e, o mais importante, acham terrível pensar em envelhecer. Embora esta última afirmação seja bastante reveladora, a maioria das mulheres tem dificuldade em aceitá-la devido ao seu condicionamento social. Obrigada por assistir ao Círculo dos Reis. Como sempre, contamos com o seu apoio. Então, curta, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para se manter atualizado com tudo o que todos os reis como você precisam saber.